Minha diretoria, um formatinho novo de passar um rodo aqui nos assuntos mais importantes do dia. Vamos lá, eu vou começar pela ideia das finais do Campeonato Paulista, do Campeonato Gaúcho, enfim, das finais dos estaduais acontecendo juntamente com o início do Campeonato Brasileiro. Evidentemente que eu não vou gastar o tempo de vocês fazendo aquele discurso para mostrar para vocês o óbvio do óbvio. Todo mundo que está assistindo isso aqui gosta de futebol, imagino que todo mundo que está assistindo aqui saiba minimamente raciocinar e, portanto, sabe que é um absurdo o que está acontecendo. Nós temos uma confederação que, por existência, o que é a confederação? É a representação de todas as federações. O que são os campeonatos estaduais? São os campeonatos da federação. O que é o campeonato brasileiro? É o campeonato da confederação. Este filho da puta não consegue ligar pra esses e falar assim, Ricardo, não tá batendo a data. Eles não conseguem. É uma coisa inacreditável. Você contar pra um macaco, o macaco vai olhar e falar, jura que vocês não conseguem? Porque é impressionante a incapacidade. Ou seja, vai ser prejudicado o estadual, prejudicado o começo do Campeonato Brasileiro. E tem um fator muito do caralho que precisa explicar pra esse pessoal que não gosta de futebol. O pessoal que trabalha em CBF, federação, eles não gostam muito de futebol, então eu preciso explicar pra eles. É o seguinte, olha só, o torcedor de futebol, o torcedor de qualquer produto esportivo, ele gosta de olhar a tabela e a tabela estar clara pra ele. Isso significa que jogo atrasado é uma merda pro campeonato. Ter jogo a menos, asterisco, fode a conta, fode a discussão, fode o torcedor, o entendimento de bater o olho na tabela e entender o que está acontecendo. Né? Não é tão bacana assim, não é tão insignificante assim você ter um jogo a menos. Não é, até porque o calendário está corridíssimo até o final do ano e você não sabe quando você vai repor esse jogo. Né? E no caso do Gaúcho, você vai ter que repor 2 jogos. Então, eu acho que neste momento seria de razoável entendimento se o Campeonato Paulista, por exemplo, se a Federação Paulista chegasse e falasse, CBF, olha só, eu sei que você marcou o campeonato pro dia 9, eu vou tentar não te ferrar, eu vou fazer uma final só, Corinthians e Palmeiras no Morumbi, quarta-feira. Beleza, Corinthians, Palmeiras, tudo ok? Tudo ok? Vambora. Ô, TV Globo, vai ser assim por motivos de força maior, tá? É isso aí, vamos em frente. Pau na mesa, é assim que funciona. Quem manda são os clubes, eles são os grandões. Né? Então você chega e fala, televisão, pandemia, mudou as coisas, vai ser desse jeito. CBF, tamo junto, vamos fazer aqui, Federação Paulista, tá tudo resolvido, bom pra todo mundo. Vão fazer? Não vão fazer. Claro que não vão fazer. Pessoal do Rio Grande do Sul vai jogar na quarta-feira, final do turno. Depois vem 2 finais para ter 2 datas de jogos a menos de time gaúcho de Série A do Campeonato Brasileiro. Meu Deus do céu, CBF. Se você sabe que esse é o calendário dos caras, ou você liga pros caras antes e tentar se antecipar essa porra e alinhar com os caras, ou agora você vai ficar com 2 times que são postulantes a título. Inter e Grêmio, são 2 dos times mais importantes do Campeonato Brasileiro. Tu vai deixar os 2 com o jogo a menos um tempão. Ou, desculpa, pelo menos um dos 2, né? Porque a gente não sabe qual que vai pra final. Mas qual é o ganho disso? Pra jogar uma final que vai ser contra um time pequeno, no Gaúcho. Não vai ser Grenal. O grande jogo do Campeonato Gaúcho é até quarta-feira, que é o Grenal. Porque o Grenal vale mais do que o Campeonato Gaúcho. O Grenal sozinho, ele é maior do que o título gaúcho. Pergunte para um colorado e para um gremista. O que você prefere? É mais importante ganhar o Grenal ou depois ganhar do Novo Hamburgo, da puta que eu parei? Quem tá nem aí pra essa merda? O Campeonato Estadual não vale nada. Há muito tempo não vale nada. Só que ainda tem todo esse jogo político por trás. Então, neste final de semana, nós vamos assistir um dos momentos, por mais que tenha pandemia, eu compreendo, eu não sou um ignorante, eu sei que as coisas têm que ser adaptadas, que fudeu pra todo mundo, mas pelo amor de Deus, nós estamos falando de entidades absolutamente juntas, de quem elege e do eleito. Meu Deus, vocês não conseguem chegar num consenso. Por que não marcou a porra do campeonato pro dia 15? Pronto, resolvi o problema de todo mundo. Ou por que você não chegou para as federações e falou, eu quero todos os campeonatos estaduais encerrados na quarta-feira? Isso é regra. Se não tivesse vira, você não vai deixar de jogar meu campeonato. Porra! Olha o que arrumaram, entendeu? Agora, puta situação de merda. Nós vamos assistir o Campeonato Brasileiro assistindo Corinthians e Palmeiras. Puta que confusão do cacete. Meu Deus do céu, olha o que vocês inventaram, sabe? E tu, em boa parte disso, porque vocês não conseguem administrar o futebol para quem ama o futebol. Vocês administram o futebol por política. Vocês administram o futebol para vocês. É impressionante como em momento nenhum, por isso que essa merda não funciona, em momento nenhum vocês conseguem olhar para o lugar e falar, gente, olha só, nós estamos lidando, isso é tudo aqui que a gente faz, é para que 90 milhões de pessoas que adoram futebol, para que essas pessoas nos deem retorno. O que elas querem? E vocês não conseguem fazer essa merda. É impressionante, cara. Eu sei que tem 1000 detalhes e poréns, mas meu Deus do céu, será que é tão difícil assim que Corinthians e Palmeiras joguem uma final única no Morumbi, num campo neutro, já que não tem torcida na quarta-feira, e resolvam o Campeonato Paulista e vão pro Campeonato Brasileiro? Será que é tão difícil assim que o Campeonato Gaúcho tivesse sido resolvido antes? Meu Deus do céu, parece um bando de retardado comandando o futebol brasileiro. Parece não, em muitos casos são. Né? Mas porra, a gente fica preocupado com a corrupção no futebol brasileiro, e é uma preocupação recorrente no Brasil em qualquer coisa. Mas além da preocupação, a gente também tem que se preocupar com a burrice. Aí fica um pouco difícil, sabe, cara? Porque aí, né, até parceladão tem que ser esperto, né, irmão? Bom, segundo tema, André Sanches, Corinthians e Resistência a fazer o teste do Covid. Primeiro que eu acho que essa é uma polêmica meio idiota, tá? Por que ela é meio idiota? Por que o Corinthians ganha se ele não fizer o teste?
Se ele tiver um jogador infectado, o cara não vai jogar nada. O cara vai estar lá com dor no corpo, todo fudido, não vai jogar porra nenhuma. Então, primeiro, por que o Corinthians não quer fazer o teste? Segundo, o que ele ganha se ele não fizer o teste? Que merda de polêmica é essa? A questão é, nesse momento, eu quero aproveitar essa história para deixar uma coisa clara. O André Sanches é um cara que, por melhor que ele tenha feito uma administração no Corinthians há um tempo atrás, e por mais importante que ele seja, inegavelmente ele é na história do Corinthians, o André Sanches é um cara que ele tem pares muito duvidosos e diversos dele condenados. Então o André Sanches é um cara que gera suspeita. Não é legal pro Corinthians ter hoje, neste momento do Brasil, a figura do André Sanches como presidente. Não é porque ele é ruim, eu não estou condenando o André Sanches, eu não sou da justiça para isso. Mas o entorno do André Sanches não é maneiro. O problema do Itaquerão, ou da Arena Corinthians, como você se sentir melhor, está atrelado ao André Sanches. Você tem pares desses caras, como o Juca Kfouri, falando na imprensa, que era um acordo para que não se pagasse. Ou seja, você tem a denúncia dos próprios pares do Corinthians e do PT e tal, dizendo que ali havia um negócio, e todo corintiano, todo mundo sabe que ali havia um negócio não muito claro. O não muito claro não chega a ser crime ainda. A questão é que a exposição do Andrés em qualquer questão política, ela deixa o Corinthians exposto. Então, por exemplo, quando o Marcelinho Carioca vai dar a camisa pro presidente e o Casagrande faz aquele choro dele lá, fica quieto, Corinthians, você não tem nada a ver com essa merda. É claro que você vai se posicionar à esquerda. É óbvio. Por quê? Porque o seu presidente fazia parte do negócio do Lula. É óbvio que você vai se posicionar à esquerda. Só que o Corinthians não tem esse direito de se posicionar a lado nenhum. Vocês têm metade da torcida do Corinthians de direita e metade de esquerda. Cala a porra da boca. Vocês não tem que falar nada a ver com isso, cara. Ah, o Corinthians é um clube de esquerda, quer se posicionar desse jeito? Vai arrumar merda. Porque pela primeira vez o Brasil se importa com isso. Eu, se fosse escola de samba, clube de futebol, eu não botaria meu pau na mesa pra decidir de lado, não. Porque você representa uma comunidade e nem todo mundo da comunidade pensa com a tua cabeça. E ainda mais estando com o André Sanches na presidência, que é um cara que remete à política. E remete muito fortemente a um lado político. E aí você pode estar decidindo falando, porque o Corinthians é vítima disso. O Corinthians não é o culpado. Como o Vasco muitas vezes nunca foi culpado em relação às posturas do Eurico Miranda, como muitas vezes algumas posturas do Petralha atrapalharam na imagem do Atlético Paranaense e o atleticano não é culpado. O Corinthians tem um cenário hoje onde ele paga por uma relação que não é dele. O Andrés tem essa relação, isso não é maneiro, isso não é bom, embora não seja comprovado que seja nada ruim ainda, mas não é bom. E o Corinthians tem que ficar no meio dessa guerra política, toda vez que sai alguma coisa relacionada aos pares do Andrés, o Andrés é o presidente do Corinthians. Então isso faz mal para a imagem. Né? Essa questão do Covid, eu acho que acaba sendo um desdobramento. O Corinthians se posicionou tanto politicamente nos últimos meses e desnecessariamente, né, que você olha pro Corinthians e você vê um lado ideológico. E aí começa a discussão do Covid, não Covid, ou seja, hoje se o Corinthians falar que não vai testar, olha que loucura, essa discussão vai ser jogada na cara do Casagrande, Rede Globo, dos corintianos da imprensa. Por quê? Porque eles defendiam o tempo todo uma coisa que o Corinthians parecia alinhado. Então se torna uma discussão política que eu não consigo entender um ganho. Então, Corinthians, pelo amor de Deus, faz a porra do teste, para de encher o saco, vai. Pelo amor de Deus, que mimimi do cacete, hein? Que hora, hein? Porra! Enfim, último tema. Vasco da Gama, suas camisas da capa foram vazadas pela Centauro hoje de manhã. Claro que a empresa não fez isso de maneira proposital, não é burra, imagino eu, né? Eu já fiz campanha de propaganda pra Centauro, tenho o maior respeito pela marca, gosto da marca, sou cliente da Centauro. Só que, gente, tem algumas coisas que realmente ficam difíceis, sabe? O Vasco vai lá, monta um lançamento pra ter público na Vasco TV, com horário, caralho e tal, não sei o quê. Aí vai uma loja que não tem porra nenhuma a ver com isso. Pá! Vai lá e solta a camisa. Eu acho que tem algumas coisas no futebol brasileiro que precisam ser revertidas, né? Então, por exemplo, essa ordem, essa relação onde o clube de futebol, ele sempre fica à mercê de uma grande loja, de alguma coisa assim, para você ter uma relação comercial melhor nas suas vendas, tem uma hora que ela tem um limite. Então, por exemplo, qual é o tamanho da perda que o Vasco teve hoje de inscritos na Vasco TV, de pessoas influenciadas a fazer o sócio-torcedor, de compras de camisa direto na loja oficial, por exemplo, com esse negócio da Centauro? Existe uma perda, né? Existe uma perda considerável. Por que em momento algum os clubes de futebol têm o direito de fazer, por exemplo, algumas coisas que o Flamengo faz hoje com alguns jornalistas? Que é assim, ó, tu fez uma cagada em relação ao meu nome, eu vou processar você. Por que não faz isso? Por que não pode o Vasco chegar ao cara, você tá, vem cá, você me desculpa, eu sei que você é uma parceira de venda da capa, né, não minha, mas eu vou processar você porque você fudeu um evento meu. E é verdade, a Centauro fudeu um evento do Vasco. Por que não tem esse negócio? Eu não acho que caiba um boicote público, eu não acho que é esse o ponto. Porque a Centauro é uma boa marca, uma boa loja e tal. Mas neste caso específico ela prejudicou o Vasco. Por que o Vasco não tem... Por que as coisas não são claras ao ponto do Vasco chegar e falar, Centauro, é o seguinte, você tem alguma compensação para me dar?
que você pode fazer por mim? Ah, você pode meter as camisas do Vasco na capa da porra toda durante 3 meses. Vamos negociar se é bom pra mim ou não é. Não é? Então porrada na justiça, irmão. Porque vocês prejudicaram a marca. Por que é tão difícil chegar nesse consenso razoavelmente lógico? Né? Você me lesou, eu te processo. E a gente resolve o problema. É simples assim. Eu não consigo ver por que tanto me linda. Agora, o que a Centauro fez hoje é uma porcaria, é uma merda, entendeu? Você pegar um dos seus principais produtos de venda, que é o Vasco, seguramente uma das coisas que a Centauro mais vende no Brasil é coisa do Vasco, né? Ainda mais no Rio de Janeiro, fazer uma merda dessa. Claro que foi um estagiário, que foi um idiota que fez. Só que, porra, esse é o tipo de coisa que tem que estar na mão da presidente do clube, da presidente da empresa, não da porra do estagiário. Entendeu? Você tem que estar sentado no presidente da empresa com um cara do seu lado ali. Porque se fosse a porra da camisa do Manchester City, a Centauro, porra, de qualquer site do mundo não tinha vazado. Porque tomar um processo monstruoso. Mas no Brasil, foda-se. Então nessa aí, ó, tô com o Vasco nessa porra. Puta cagada, puta prejuízo. Tem que ir pra cima e cobrar dos caras. Ou num belo acordo comercial, ou num processo. Foda-se. Valeu? Falei do que eu tinha que falar, né? Até mais tarde. Valeu.